Olha, tá impossível de você comprar um imóvel hoje se você é da classe média. Pelo menos é isso que a maioria sente na pele. Muito diferente do que a gente vê acontecer com os nossos pais, do que a gente vê acontecer com os nossos avós. Aquela percepção de que comprar um imóvel é um objetivo facilmente alcançável, talvez tenha ficado com ele. Será? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que está acontecendo com o mercado imobiliário e números reais por trás dessa dificuldade percebida, como é que a gente chegou nesse ponto. Vamos bater um papo sincero sobre o que fazer com o teu dinheiro caso você pretenda comprar um imóvel. E se isso parece interessante, deixa o dedo no like, te inscreve no canal aqui, porque quase ninguém que assiste é inscrito. Mas vamos começar com o primeiro ponto, começar pelo começo. Vamos entender por que esse é um problema que afeta a classe média principalmente. O mercado de imóveis de luxo, ele ainda está indo bem, tá? Essa aqui é a verdade. Eu arriscaria dizer que o principal motivo é porque esse mercado de luxo, ele tem atuantes que muitas vezes têm capacidade de fazer a compra no Pix. Eles não dependem de financiamento. Tem um detalhe aqui que eu comprei o meu imóvel no Pix, morei anos e anos de aluguel, apartamento pequenininho na frente do Clube do Valor, poupando o máximo que eu podia para quando tivesse uma oportunidade, fazendo o Pix. Mas enfim, tá? Por outro lado, as classes mais baixas, com apoio do programa Minha Casa Minha Vida, aumentaram o percentual de vendas no setor. E aí a classe média? A classe média ficou no limbo. No começo do ano, o programa Minha Casa Minha Vida até tentou sanar esse problema, expandindo a linha de financiamento. Na prática, ampliaram o teto de renda familiar de 8.600 para 12.000, financiando imóveis de até 500 mil reais. E se você se enquadra nesses pontos aqui, quer comprar um imóvel de até 500 mil reais, os juros são menores. Só que a classe média aqui, apesar de não ter uma decisão oficial de faixa salarial, a estimativa que se tem que a classe B receba de 8 a 26 mil de renda mensal domiciliar. Então, se tu ganha mais de 12 mil e menos de 26, você é essa classe média, essa classe B, que não é atendida pelo Minha Casa Minha Vida. E a verdade é a seguinte, o que a gente vê hoje é menos crédito para a classe média, menos recurso da classe média para isso, mais juros e menos dinheiro. Por quê? Vamos lá, para quem está nesse limbo, a realidade é essa daqui. Caixa Econômica aumentou drasticamente a entrada mínima exigida para financiamento. No sistema SAC, o sistema de amortização constante, antes você podia fazer uma entrada de 20%, agora é 30%. E no sistema Price, antes a entrada precisava ser de 30% do valor do imóvel, agora é 50%. Ou seja, o comprador tem que ter mais bala na agulha para comprar um imóvel, o que significa que tu necessariamente vai ter que tirar mais do teu dinheiro que está sendo acumulado, do teu patrimônio que está investido para dar uma entrada maior. Além disso, as taxas de juros do financiamento imobiliário da Caixa também aumentaram, representando um custo significativamente alto para a classe média. Para contexto, a gente está num período em que a gente vê uma das maiores taxas de juros dos últimos 20 anos e não é à toa que está mais difícil de financiar. E mais, a Caixa também impôs uma nova regra que proíbe quem já tem um financiamento ativo no banco de contratar outro financiamento, limitando as opções de crédito. Esse aperto do crédito habitacional ocorreu devido a um maior volume de saques na poupança e também a um maior aumento da taxa Selic. O ponto é, quando a gente fala que os juros estão altos, não é só que, olha, o teu dinheiro em renda fixa vai render mais. Existe um efeito em cadeia muito grande na economia. Menor acesso ao crédito é um desses efeitos. Agora vamos fazer algumas contas para, infelizmente, mostrar como o cenário que já é ruim, ele acaba piorando. Os preços dos imóveis, eles aumentaram em 7,73% em 2024, a maior variação desde 2013, enquanto a inflação oficial foi de apenas 4,71%, evidenciando que imóveis subiram muito mais do que o poder de compra. A renda domiciliar per capita brasileira atingiu R$ 2.069, um aumento modesto, se comparado à disparada dos preços imobiliários. Acaba criando uma lacuna entre a capacidade de compra e o valor dos imóveis. A capacidade de compra está aumentando menos do que o valor dos imóveis, logo fica mais difícil de comprar um imóvel. Estou falando aqui em R$2.000 por pessoa na família, né? Então você tem tu, tua esposa, 2 filhos, a gente está falando de uma renda de 8 mil. E aí o que também cresceu nesse cenário foram os aluguéis. Há não muito tempo atrás eu fiz esse vídeo que está na tela em que eu falo sobre um novo imposto para quem aluga imóveis. Além disso, o aluguel em si cresceu cerca de 13% no ano passado, quase o triplo do IPCA, mostrando que tanto compra quanto locação ficaram mais caros que o aumento da renda da população. E aí qual é a situação? De um lado, está muito mais difícil de você comprar um imóvel, né? Com taxa de juros mais altos, com uma necessidade de dar uma entrada maior, enfim, ficou mais difícil comprar um imóvel. Do outro lado, ficou mais caro viver de aluguel. E aí quem é da classe média vai fazer o quê? Vai investir o dinheiro e com os rendimentos do dinheiro pagar o aluguel? Comprar um imóvel pensando nele como investimento de fato, mas demorar talvez 30 anos para quitar e na prática pagar 2, 3 imóveis em juros? Bom, vamos pensar nisso aqui em números. Em 2025, com a Selic a 15%, a análise financeira entre alugar e comprar
ficou um pouco mais complexo. Na prática, especialistas recomendam que gastos com moradias não ultrapassem 30% da renda familiar líquida, e quem não consegue manter esse limite deve optar pela alternativa mais barata. Só que, na realidade, para 1/5 da população, esse tipo de conta ultrapassa os 50%. Além disso, 30% de uma renda familiar de 20 mil é mais ou menos 6 mil reais destinados ao financiamento, ao IPTU, condomínio, etc. E aí vamos imaginar que você queira financiar 750 mil, com uma entrada de 150 mil, com uma taxa de juros de 1% ao mês, de um prazo de 20 anos. Isso aqui já dá 6 mil reais. Mais condomínio de um imóvel desse porte, mais contas mensais, mais a manutenção de um imóvel, que sim, é caro. Dá saudade às vezes de morar de aluguel, que não tinha manutenção por minha conta. Mais IPTU, enfim, a coisa toda passa dos 30%. Só que essa decisão entre comprar um imóvel ou viver de aluguel não é tão simples assim a ponto de a gente colocar algumas contas numa planilha. Isso aqui é uma decisão de vida. Para que serve o dinheiro? Para você ter uma vida muito alinhada com seus valores. E para muitas pessoas, ter um imóvel próprio é algo que ela valoriza muito. Não vou ser hipócrita aqui em falar, nossa, vivam de aluguel, sendo que eu comprei meu imóvel quitado no Pix, seria uma hipocrisia danada. Na média, financeiramente falando, se tu for uma pessoa disciplinada, como eu sou, faz sentido nos primeiros anos em que está constituindo família, morar de aluguel e economizar essa diferença para ir juntando dinheiro para dar uma entrada no imóvel, até para comprar o imóvel à vista, que, diga-se de passagem, não é o melhor investimento do mundo, tá? Dá um monte de gasto, na média não costuma render muito acima da inflação, mas também, é claro, te libera ali da dependência de um aluguel. E isso que eu nem falei aqui, tá? De outras questões pessoais. Para mim, por exemplo, foi muito importante, ali dos meus 20 e poucos até os meus 30 anos, morar bem perto do escritório. Eu trabalho pra caramba, muitas horas por dia. Naquela época eu trabalhava apenas no presencial, então para mim era uma barbadinha. Morar a 3 minutos do escritório, né? Acordava, lavava o rosto, escovava os dentes e saía para ir trabalhar. Voltava para casa às 8, 8h30, 9 da noite e ia dormir. Então, funcionava bem assim. Dito isso, vamos lá. Se você quer comprar um imóvel, né? Se você busca essa estabilidade, se você quer se proteger contra reajustes imprevisíveis do aluguel, como os 23% do IGPM em 2020, que me pegou em cheio naquela época, porque eu vivia de aluguel, nesse caso pode fazer mais sentido comprar um imóvel. Agora, por outro lado, como eu falei, o aluguel ele oferece mais flexibilidade para quem ainda não tem estabilidade profissional ou precisa de mobilidade. E tem aquele detalhe bom que manutenções referentes à estrutura do local ficam a cargo da imobiliária ou do proprietário. Só que aí vamos fazer umas contas, né? Se a tua família com renda de quem faz parte da classe média decide alugar um local em que aluguel mais IPTU mais condomínio somam 6 mil reais, tá falando que se você ficar 2 anos no local, você vai gastar cerca de 20% da entrada do imóvel de 750 mil do exemplo anterior. Isso aqui que eu nem estou colocando custo de oportunidade, não estou colocando dinheiro rendendo. É uma conta bem de padeiro, bem simples, né? Ou seja, a decisão não é puramente financeira. Agora, é fácil de eu falar isso, é fácil de eu te mostrar o cálculo. Ó, em 2 anos aqui, tu vai estar pagando quase que a entrada. Poderia pagar num imóvel. Só que vamos lá, e qual outra opção você tem? Que você tem que ou morar num lugar ou comprar um lugar financiado para morar. Você vai ter um gasto. Nesse caso aqui, o que a gente poderia fazer? Olha, vai morar num imóvel mais barato, num primeiro momento, para gastar 3 mil reais por mês, com aluguel, condomínio, IPTU. Mesmo tendo uma renda familiar de 20 mil. E aí, o que você faz? Você pega aquela diferença, aqueles 3 mil reais que você não está gastando, né? Tá morando com 3 em vez de com 6, e junta essa diferença, e junta. Depois de 4 anos, vai ter economizado esses 150 mil reais, isso é mais do que isso, né? Com dinheiro rendendo, e aí você consegue dar entrada no imóvel, para, com juros, ter um gasto que possivelmente daí ser maior do que 6 mil por mês ou algo perto disso. Entendeu o ponto, né? Entendeu a lógica de como é que funciona essa conta na parte financeira dessa decisão que, de novo, ela não é uma decisão financeira. Dito isso, como é que a gente orienta os nossos clientes aqui de Wealth, do Clube do Valor, a se organizarem financeiramente para conquistar esse objetivo de ter a casa própria? Vou falar sobre isso, mas antes eu te pergunto, o que você acha melhor? Comprar o imóvel ou alugar o imóvel? Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários para eu saber, enquanto eu vou falar aqui da Fórmula 15+, que é um caminho para você se organizar para dar esse passo de comprar o teu imóvel próprio. Essa aqui é a forma com que a gente orienta pessoas que já investem a dar esse passo, se organizar financeiramente para comprar um imóvel. O que é isso, tá? A Fórmula 15+, é uma fórmula de Goal-Based Investment, ou seja, para você investir com base nos seus objetivos. E organiza a forma com que você vai investir de acordo com o prazo dos seus objetivos financeiros. Objetivos de até 1 ano, como a reserva de emergência, como uma viagem que você vai fazer daqui a 6 meses, ou até, eventualmente, com o objetivo de juntar dinheiro para dar entrada num imóvel, tem pressa para adquirir um imóvel, a fórmula recomenda investimentos em renda fixa pós-fixada, com liquidez diária, dinheiro que seja de fácil acesso.
Tipo um CDB que renda 100% do CDI do seu banco, ou um Tesouro Selic da vida, dinheiro fácil de você pegar. Para horizontes de até 5 anos, que acaba sendo um prazo mais típico de quem quer dar uma entrada no imóvel, tipo, eu quero dar uma entrada no imóvel daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Essa fórmula indica investimentos em renda fixa através da estratégia da escada, em que você monta uma escada de vencimentos com prazo máximo compatível com esse seu objetivo. Então, eu quero comprar esse imóvel em 2028. Então, coloca um pouco de dinheiro para vencer em 2028, um pouco de dinheiro para vencer em 2027, um pouco de dinheiro para vencer em 2026. Você vai criando o fluxo de caixa. Quando o de 26 vencer, tu joga para o fim dessa escada e vai tendo uma boa previsibilidade de quando é que você vai tendo esses fluxos para investir neles na compra de imóvel. Aí a parte mais dessa fórmula, investimento com mais de 5 anos, acaba sendo destinada a investimentos para você conquistar a liberdade financeira, para você construir sua própria aposentadoria. Muitas vezes já não são com um prazo compatível com o que a gente vê na média, que é o prazo que uma pessoa quer ter para comprar um imóvel ou para dar entrada no imóvel. Agora, o grande ponto é, tudo que eu estou falando vale para esse contexto macro atual de taxas de juros mais altas. E aí, esse contexto macro tende a mudar? O mercado imobiliário para a classe média, ele está adormecido. Esse segmento tem sofrido aí em 2025. Mas tem muita gente otimista e tem muita gente que pensa que em 2026 as coisas vão ser diferentes. Uma Selic caindo ainda que pouco, a tendência é que seja um ano mais favorável para a compra de imóvel, que deve aquecer o mercado. Só que se isso aquece o mercado, lei da oferta e da procura, o que acontece? Os preços também podem aumentar. O que não é fácil, né? E tem mais, tem a tributação de aluguéis que vai mudar em 2026. As alíquotas devem aumentar gradativamente. Por isso que isso acaba sendo um tema tão polêmico. Não tem uma resposta certa, isso vai depender muito dos teus objetivos, do teu perfil de risco, das necessidades da tua família e também o quanto você tem de renda disponível para colocar na tua moradia. Sendo uma pessoa disciplinada e poupando a diferença, morar de aluguel pode sim fazer muito sentido, mas aí você vai depender sempre do seu inquilino, vai acabar sem ter aquele bem no teu nome. Eventualmente vai segurar a mão em investimentos em infraestrutura, em benfeitorias, coisas que tu não faz quando tem teu imóvel próprio. Dá mais estabilidade. Você sabe que não vai se mudar, só se tiver uma crise financeira muito grande, se você tiver que vender o imóvel, ou se tiver uma oportunidade melhor, sei lá. E aí você se sente mais à vontade de investir nesse imóvel e eventualmente pegar um colégio para as crianças que seja perto desse imóvel. Enfim, não é fácil, né? Não é uma coisa que só um vídeo aqui resolva. Eu espero ter ajudado pelo menos a colocar luz nesse tema, te ajudar a tomar decisões melhores. E se você está pensando, Ramiro, eu não sei o que fazer, eu já invisto, mas eu sinto que não estou tão bem organizado, eu preciso de ajuda, o que eu faço? Bom, se esse é o teu caso, aperta aqui para conhecer os nossos serviços aqui no Clube do Valor. Vão muito além de investimentos e dessa decisão de financiar ou não. Agora, se tu quer seguir aqui no YouTube comigo, tem esse vídeo aqui para você sair à frente de 99% dos investidores. Assiste ele. Era isso, um grande abraço e até mais.